Glória a Deus. Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida hoje. Deus tem um direcionamento para a sua casa. Amém? Estamos debaixo dessa proposta, estamos debaixo desse tema, amplitude, né? Ampliar, avançar e multiplicar, não é isso? Ampliar, avançar e multiplicar. E dentro dessa proposta que foi me passada, eu quero caminhar em uma revelação que Deus veio trazendo a mim para que possamos compartilhar nessa noite. Deus sempre desejou, na verdade Ele projetou, né? A intenção de Deus é que todos nós venhamos dar resultado, mediante a proposta daquilo que o mesmo estabeleceu para nossas vidas. Você observa lá na criação, quando Deus vai criar a terra, a Bíblia diz que Deus prepara todas as coisas e insere o homem, né, na terra, no jardim do Éden, após ter criado todas as coisas. E depois de estar tudo pronto, Deus insere o homem e coloca o homem para governar, para administrar. E Deus dá uma direção ao homem. Eu acho muito interessante. Deus vai criá-los, Deus vai estabelecer planos e propósitos e vai dizer: olha, cresçam e multipliquem-se. Então Deus estava dizendo para o homem que eles precisariam conquistar territórios, avançar dentro daquilo que foram projetados. Então todos nós que fomos criados por Deus e estamos nessa terra, recebemos um propósito de Deus, mediante aquilo que Ele mesmo estabeleceu. E Deus está dizendo: olha, vocês precisam administrar, avançar, crescer, multiplicar. Olha para quem está do seu lado, diga: a ordenança de Deus é você avançar em todas as áreas da sua vida. Deus não nos fez para estarmos estagnados. Deus nos fez para estarmos em movimento. Amém? Glória a Deus. Então Deus nos projetou para sermos melhores a cada dia. Essa é a proposta de Deus. Quando Deus disse para Adão e Eva: cresçam e multipliquem, Deus estava dizendo para eles: conquistem territórios e avancem. A ideia aqui é a mesma ideia de colonização. Quem estudou sabe que os antigos colonizavam, iam conquistando terra. À medida que eles avançavam, eles conquistavam terra. Então, à medida que eles cresciam, geravam aqui, a proposta não era somente gerar filhos, mas era por meio de concebê-los, avançar na conquista territorial. Então é Deus dizendo: tudo que eu criei, eu designei a vocês para tomar posse e conquistar. É por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 16: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês, dei um nome a vocês e vos enviei para que deis fruto. Fruto é prosperar em tudo aquilo que você fizer. Olha para a sua mão e diga: todo lugar que eu pôr as minhas mãos vai dar certo. Oh glória, olha para os seus pés agora e diga: em toda a terra que eu pisar, vai ser minha. Quem acredita nisso, glorifica ao Senhor por esta palavra. Então Deus nos estabelece e nos libera para vivermos essa prosperidade, podemos assim dizer, esse avanço, essa multiplicação. Eu gosto quando Deus olha para Adão e Eva e os abençoa. A Bíblia diz: e o Senhor os abençoou. E a palavra abençoar significa liberar para prosperar. Então Deus disse: olha, vocês foram projetados para dar certo. Está certo que muitas das vezes, por escolhas erradas, a gente vai viver situações que trazem consequências. Mas essas consequências não podem paralisar aquilo que Deus estabeleceu na nossa vida. Independente de qualquer circunstância, por mais trágica que a mesma seja, ela não tem o poder de neutralizar aquilo que Deus estabeleceu para você. Foi cantado aqui, a última canção, tem uma parte que diz: esse não é o meu fim? Como é que é? Como é que é? Canta aí o trechinho. Esse não é teu fim. Não, mas tem uma... Acabou a minha história. Como é que é? Não acabou a sua história. Esse não é teu fim. Canta aí essa estrofe. Canta aí o cantor aí. Não acabou a história. Eu só quero adorá-lo. Aquela que tu cantou no final.
Não, a gente cantou aqui. O que a gente cantou aqui no final que as mulheres cantaram? Tu és poderoso, mas tem o textinho que não sei o que acabou minha história, não é? É isso, gente. É isso aí que eu tô. Vai. Esse não é o meu fim. Quê? Não. Por quê? Não acabou minha história. De novo. Esse não é o meu fim. Vai. Sabe por quê? Assim te diz o Senhor: não acabou tua história. Não é. Você pode glorificar Deus por isso? Não me calaba séria. Independente das circunstâncias, nada pode paralisar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Haverá momentos, apóstolos, que precisaremos nos ressignificar e começar novamente. Então, todas as vezes que falamos sobre amplitude, sobre avanço, são desafios que vêm diante de nós todos os dias para nos fazermos neutralizar. Mas todas as vezes que somos vitoriosos sobre os desafios, estamos avançando. Vou falar de novo. Todas as vezes que somos vitoriosos sobre o desafio, estamos avançando, ampliando e crescendo. Então a proposta de Deus era: cresça e multiplique mediante as dificuldades. Diga para seu amigo: haverá dificuldade. Diga: haverá lutas. Diga: haverá pressão contrária. Mas sobre você tem uma palavra. Eu vou falar isso aqui de novo. Sobre você tem uma palavra. E qual é a palavra? Cresça e multiplique. Cresça e multiplique. Cresça e multiplique. E eu finalizo: e avance rumo ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Então pega isso. Então Deus nos estabeleceu para crescermos. Deus nos estabeleceu para avançarmos. E a proposta hoje aqui é motivar-nos a entender que diante dessa proposta nós somos imbatíveis quando começamos a caminhar mediante aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Eu usei esse texto de Eclesiastes capítulo de número 11 e o texto de 54 de Isaías, porque ambos vai falar dessa proposta de amplitude. E eu quero usar um para complementar o outro. Eu gosto do que o escritor de Eclesiastes vai falar no capítulo de número 11. É interessante quando ele vai dizer: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai encontrar. Isso aqui vai nos falar de algo que ainda está no futuro, e que você começa a desvencilhar e destravar aquilo que está no futuro, mediante a tua ação no presente. Uau, isso aqui é extraordinário. Vou falar de novo. Você começa a desatar o que está no futuro mediante a sua ação no presente. Esse texto não fala somente sobre o ofertório ou semente financeira. Esse texto fala de ousar na frente para colher os frutos de amanhã. Amém? Ousar no presente para colher aquilo que está no amanhã. Dentro dessa proposta, o contexto era que no tempo das cheias, o rio transbordava. Então todo agricultor que semeava na beira do rio, as águas levavam essa semente para longe, e aonde elas caíssem, elas brotavam. A proposta do escritor aqui é você entender que mesmo você semeando e não acontecendo hoje, pode aguardar que um dia inesperável, oh glória a Deus, no momento importuno, aquilo que você acreditou, que você investiu, que você trabalhou, que você se movimentou, vai chegar de uma forma extraordinária. Glória a Deus por isso. Pastor,
E ele continua trazendo isso, no versículo de número 2, ele vai dizer, reparte com um, reparte com dois, porque você não sabe o mal que haverá de vir sobre a terra. Isso aqui vai nos falar sobre vivermos em sociedade, vai nos falarmos em sermos generosos, porque à medida que nós damos, recebemos. Mas eu quero me ater ao versículo de número 3 e ao versículo de número 4. Pastor, qual? O versículo de número 3, ele vai falar sobre uma situação, sobre um momento de estado, a qual nós estamos, e é nós que decidimos, segundo o nosso comportamento, se avançamos ou continuamos paralisados mediante a dificuldade. Ele vai dizer, estando as nuvens cheias, derramam sobre a terra chuvarada. Então ele vai dizer que haverá situações inesperadas, que virá sobre nossa vida, situações caóticas, que nos pegará de surpresa, situações que não dá para remediar, a qual nós não estávamos preparados e nem esperando. A Bíblia vai trazer dentro dessa metáfora uma árvore, e a Bíblia diz que esta árvore sendo derrubada pela chuva, uau! A Bíblia diz que esta árvore sendo derrubada pela chuva, apóstola, para o sul ou para o norte, ali ficará. Diga comigo, ficará. Mais uma vez, ficará. Qual é essa proposta? O que o escritor de Eclesiastes está querendo dizer? Ele está dizendo que haverá situações em nossa vida que não terá como nós resolvermos, nos pegariam de surpresa. A chuva fala sobre as intempéries da vida, sobre as surpresas que a vida trazem para nós. A árvore fala-nos talvez de um projeto, algo que nós investimos e que nós não conseguiremos evitar, mas a mesma seria derrubada. Poderia ser algo que haveria quebrar, uma empresa falir, uma doença indesejada, uma situação inesperada, uma tragédia no meio do seu percurso. E isso fala-nos sobre uma situação que acontecerá, e quando ele está afirmando ali ela ficará, é que está dizendo que mais nada poderá ser feito. Era um ponto final que a situação está trazendo à sua história. Pastor, então qual é a interpretação do texto? É você que decide se para mediante a tragédia. É você que decide se neutraliza mediante aquilo que te pegou de surpresa. Pastor, não tem mais jeito. Eu sei. Então o que eu faço? Está na hora de você passar para a próxima fase. Sabe o que ele está dizendo? É você que decide avançar quando alguém põe um ponto final na sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga: a enfermidade não vai me parar. Diga: a perda não vai me parar. Diga: a falência não vai me parar. Diga: a decepção não vai me parar. O abandono não vai me parar. A traição não vai me parar. Adai, turiqueleba séria. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: está na hora da gente avançar. Não, está fraco, diga de novo: está na hora da gente avançar. Uau! Então ele está falando sobre projetos, ele está falando sobre investimento, mas ele também está falando sobre situações que nos pegarão de surpresa. E você precisa ter equilíbrio emocional para saber perder. Vou falar de novo. Você precisa ter equilíbrio espiritual e emocional para saber perder. Diga para quem está do seu lado: tem equilíbrio emocional para entender a perda. Oh, glória, está pegando aqui, né, o negócio, né? Porque ele está falando sobre investimento, mas ele está falando de perda. E nem sempre vamos ser vitoriosos, e está tudo bem. Vou falar de novo: nem sempre vamos vencer, mas está tudo bem, porque a nossa vida é feita de lutas, é feita de vitórias, mas também é feita de derrotas, e é a derrota que te motiva e te impulsiona para você chegar mais longe. Diga para seu amigo: a derrota não é o seu fim, é experiência para você avançar para a próxima etapa.
Então, quando o escritor de Eclesiastes está dizendo que a árvore ali ficará, ele está dizendo, você precisa cair em si e aceitar a situação. Ei? Sabe qual é o problema? É que você fica sentado chorando com a árvore que caiu. Diga para dois que está do seu lado, quem não se movimenta, não avança para a próxima fase. Pastor, e o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para você avançar, você precisa entender que a sua vida é feita de ciclos. E quando um se encerra, você precisa abrir outro. Mas você só passa para o próximo quando você sabe encerrar o que passou. Se você não souber encerrar o ciclo antigo, você só vai dar voltas e não vai passar para a próxima fase. Então aqui a proposta do proverbista, o escritor de Eclesiastes, é fazer-nos entender que haverá circunstâncias que fugirão do nosso controle, mas se essas circunstâncias nos alcançar, mesmo assim nós precisamos entender que temos um propósito a chegar. Temos o quê? Um propósito a chegar? Me faz lembrar de Jacó. Jacó está indo para um determinado lugar. O texto vai dizer que no meio do caminho, faltava pouco tempo, está registrado isso em Gênesis. A Bíblia diz que sua esposa Raquel estava grávida de Benjamim. Faltando pouco tempo para finalizar o percurso, a mesma vai ter trabalho de parto e vai ter um mal súbito. E a Bíblia diz que ela vai morrer no trabalho de parto. Mas faltava pouco tempo para chegar no propósito. Eu estou falando de Raquel, amada de Jacó. A Bíblia diz que quando ela vai gerar a criança, antes dela falecer, ela vai dar o nome de Benoni, que significa porque com dores eu concebi. Só que Jacó vai olhar para Benoni e vai trocar o nome de Benoni para Benjamim, que significa filho da bênção ou filho da direita. Sabe o que Jacó está dizendo? Embora minha trajetória seja marcada como tragédia, eu não farei um memorial dessa tragédia, porque todas as vezes que ele olhasse para o menino e chamasse de Benoni, ele lembraria e fixaria a tragédia da perda da sua esposa. Por isso ele disse, esse filho não é maldição, é bênção. Olha para quem está do seu lado e diga, é você que decide. Se faz dessa tragédia, diga, se faz dessa tragédia um final da tua história, ou um combustível para você começar a avançar. O cara teve, pastor, o cara teve equilíbrio emocional para entender que até aquele tempo ela foi com ele por propósito de Deus. E se ela não passou para a próxima fase, ele entendeu que somente até aquele momento havia a história dela escrita com ele. Mas agora a Bíblia diz que ele vai sepultá-la. Ele chora a sua morte. Era a mulher amada. Após sepultar, a Bíblia diz que ele vai colocar uma pedra, que é a coluna de Raquel. O texto coluna aqui, pedra, quer dizer a sua lápide, né? O seu sepulcro. Mas a pedra aqui, quando o texto diz que ele pôs uma pedra, ele estava pondo um ponto final na história dele com a sua esposa. Pôr a pedra significa, foi até aqui, pedra, ponto final, daqui para frente eu ainda tenho uma história. Pastor, o senhor está insensível. Não estou insensível. O que eu estou dizendo para você é que Jacó sentiu a dor da perda, chorou a dor da perda, mas ele entendeu, eu preciso chegar no lugar do propósito. Ele levanta acampamento e continua seguindo. Diga para seu amigo, continua seguindo. Diga, continua avançando. Ele não esperava, mas aconteceu. Está falando com gente aqui. O que o escritor de Eclesiastes está dizendo é exatamente isso. Haverá circunstâncias que, se deixarmos, vai nos neutralizar. Mas a forma com que nos posicionamos mediante a circunstância vai determinar quem seremos no futuro. E o versículo de número 4, eu acho isso interessante, porque ele vai dizer: quem observa o vento não semeará, e quem atenta para as nuvens não vai colher. Gente, ele continua falando
sobre uma circunstância e uma situação. Aqui ele já está voltando para a agricultura. Ele está fazendo um apanhado. Ele está usando metáforas para falar uma coisa só. O que ele está dizendo? Quem atenta no vento não vai semear, e quem presta atenção nas nuvens não vai colher. Por quê? Porque todo agricultor, ele olhava e observava o tempo, se o mesmo estava propício à semeadura. Então, se havia vento, havia muitas tempestades, e se ele semeasse durante a tempestade levaria e estragaria toda a sua semente. Então ele esperava a tempestade passar e o vento passar. Mas o que o escritor de Eclesiastes está dizendo? Quem fica muito esperando o tempo oportuno jamais viverá o milagre. Porque se você espera o tempo chegar, você fica para trás. Ele está dizendo: aprenda a ousar e acreditar, mesmo quando a circunstância seja ao contrário. Diga para seu amigo: se você ficar esperando a porta abrir, ela nunca vai abrir. Então ele está dizendo: se você observa o tempo, se você observa o vento, você nunca vai ousar, você nunca vai acreditar. Estamos falando sobre avanço, estamos falando sobre crescimento, sim ou não? Agora, se observar as nuvens, nunca vai colher. Sabe o que está dizendo? Se você ficar com medo, se você se neutralizar por causa da circunstância e o vento não está favorável, você nunca vai ver o milagre. Diga para seu amigo: milagre aí na contramão. Estamos no tempo de avançar. Só avança quem vai na contramão. Só avança quem vai contra aquilo que é desfavorável. Não está favorável, eu não tenho preocupação e problema com isso, porque a minha palavra não é sobre a minha palavra, é sobre a palavra dele. Vou falar de novo: não é sobre minha palavra, é sobre a palavra dele. Pedro estava no meio da tempestade. Ele disse: se és tu mesmo, diga para eu ir ter com ele. As águas estavam um caos, havia tempestade, águas agitadas. Mas Pedro disse: sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Ele foi, não sobre a palavra, mas sobre a palavra de quem? De Deus. Sobre a palavra de quem? Jesus. Então o que eu estou dizendo para você é que quando você caminha contrário àquilo que não está favorável, Deus se encarrega de te sustentar no sobrenatural. Ai, glória a Jesus. A proposta de Eclesiastes é essa: é fazer você entender que você não viverá milagres se você não ousar acreditar. Primeiro, preparando o futuro no presente. Segundo, entendendo e aceitando as perdas e avançando para a próxima fase. Terceiro, se esperar está tudo favorável, nada vai acontecer. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Mas pastor, por que disso? Versículo 6. Uau, eu termino aqui e passo para o texto, tema central da nossa festa. Olha o versículo número 6. Ó, colocaste até legal aqui, ó. Plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Isso aqui é forte, porque depois que ele termina, ele vai dizer: planta de manhã e de tarde. Ele diz: você não sabe qual vai dar certo. Sabe o que ele está dizendo? Independente se der certo ou não, continue jogando, continue avançando, continue crendo, continue plantando. Pega na mão de Deus que está do seu lado e diga: eu vim profetizar para você. Diga: eu vim profetizar para você que todas as sementes que você tem lançado até agora vão se concretizar. Aplauda ao Senhor. É exatamente isso que ele está dizendo, rapaz. Você vai ter dificuldade
dificuldade, rapaz, você vai ter pressão contrária, mas eu vou te dizer, não pare de se movimentar, não pare de acreditar, porque quando eu jogo a semente de dia, quando eu jogo a semente de tarde, eu estou dizendo, se essa não acontecer, essa vai acontecer, também se não acontecer, amanhã de manhã eu jogo de novo, se não, depois eu jogo de novo. É ele dizendo, pelo amor de Deus, só não pare de acreditar. Bota o 7, bota o 7, eu gosto do 7. Ô glória, a luz é agradável e faz bem aos olhos. Vai, continua. Mesmo que um homem viva muitos anos e deva desfrutar de todos eles, lembre-se, porém seus dias são trevas, pois serão muitos. Tudo o que virá é inútil. Avance, vai. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo que agradar os seus olhos. Mas saiba que de todas essas coisas Deus trará o julgamento. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? O versículo de número 7, que nós acabamos de ler, que ele vai nos falar que Deus é aquele que sabe e faz todas as coisas, e nós acabamos de falar aqui sobre a semente, e ele vai dizer que o homem, mesmo ele vivendo bem, tendo riquezas, se não for realizado mediante o propósito que Deus estabeleceu para o mesmo, seria melhor ele nem ter existido, seria melhor ele nem ter nascido. Sabe o que o escritor de Eclesiastes está dizendo? Se você vive para si, não vive para o plano e para o propósito de Deus, você é alguém vazio, você é alguém que não é realizado. Pegou isso aqui? Por quê? Porque ele está falando sobre um futuro que você ainda não está vendo, e tem muito mais de Deus reservado para você. Uau! Isso aqui é extraordinário. Versículo 5, bota o versículo 5 que eu vou ler aqui. O 5, volta para cá, o 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Ele está dizendo que nem tudo estará claro aos nossos olhos. Nem tudo temos a revelação completa do acontecimento. Mas quando ele diz, tu não sabes o caminho do vento, então ele está dizendo, não tem como você acertar. Pegou isso aqui? Por quê, pastor? Porque a sua vida é feita de tentativas. A sua vida é feita de não desistir. Nem sempre você vai acertar, mas a vitória está na perseverança. A vitória está no avanço. Então a proposta dele aqui é crescermos. A proposta dele aqui é multiplicarmos, mas vencer as dificuldades e intempéries que a vida tem para nós. Agora no capítulo 54, Israel está vivendo um tempo caótico. É uma promessa pós-exílio. É uma promessa sobre uma restauração. Israel está destruído, Sião está destruída, mas Deus libera uma palavra. Isaías 54, versículo 2. A palavra era de que algo estava para acontecer. Diga comigo, algo estava para acontecer. Então Deus se direciona a Israel, e Deus vai dizer, alarga as tuas tendas, estende as cortinas da sua habitação, não a impeça, estique as suas cordas e firme as suas tacas. Gente, tem um negócio muito forte aqui. Diga para seu amigo, tem um negócio muito forte. Então, nós aprendemos com Salomão que a gente vai ter dificuldade, sim ou não? Aprendemos que situações vão nos pegar de surpresa, sim ou não? Aprendemos que precisamos nos movimentar hoje para o amanhã ser destravado, sim ou não? Então nós aprendemos muita coisa aqui com Eclesiastes, amém? Agora, Deus está prometendo Israel um futuro de glória. Só que quando Deus se refere a Israel, dizendo, alarga o lugar da tua tenda, Deus está dizendo, prepare-se para aquilo que eu vou fazer.
Diga para dois aí, dois ou três, diga, vem coisa grande. Quando ele diz, prepare-se, alarga a sua tenda, alargar a tenda, alargar o lugar da tenda. Antigamente, o povo oriental, eles chegavam, e todas as vezes que eles chegavam em um determinado lugar e não tinha ninguém naquela terra, ele armava a sua tenda. Aquela tenda significava posse. Pegou aqui? Quando ele arma a sua tenda, ele está tomando posse da terra. Isaac, quando ele está em Gerar, e ele está cavando poços, Gerar era uma terra filistia, e os filisteus vinham e expulsavam ele de Gerar. Aí ele foi conduzido pelo vale até chegar a uma determinada terra, que agora ele cava poços. Antigamente ele estava desentulhando, que eram os poços de Abraão e Jacó. Agora ele cava, e quando ele cava o poço, a Bíblia diz que a água jorra. E não tendo ninguém para contender, a Bíblia diz, então Isaac armou a sua tenda. Isaac está dizendo, essa terra é nossa, tomamos posse. Pegou? Agora quando Deus disse, alarga o lugar da tua tenda, ele está dizendo, a proporção do espaço que você alargar, quanto maior a tenda, maior a conquista. Não, você não pegou, vou falar de novo. Quanto maior a tenda, maior a conquista. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa ter base e estrutura e preparação para aquilo que está vindo. Pastor, me explica, explico. Deus, quando promete a Abraão a terra, ele diz, olha Abraão, levanta o seu olhar para o oriente. Abraão levanta, seu nome, você que está filmando. Eliane? Olha Eliane, presta atenção. Abraão levanta e olha todo o horizonte. Aí Abraão está dizendo, estou olhando. Porque a promessa não é só feita para olhar. Pega isso aqui. Tem gente que fica só olhando. Quem observa o vento não planta. Quem observa o vento não colhe. Diga para seu amigo, não é seu olhar. Não é só olhar. Aí Abraão diz, estou vendo. Eliane, sabe o que Deus disse? A proporção que você marchar pela terra, a extensão que você pisar, é aquilo que eu vou te dar. Sabe o que Deus está dizendo? Tua movimentação vai garantir para você o tamanho da sua vitória. Aí eu vou falar isso aqui de novo. A sua movimentação vai garantir para você o tamanho da vitória. É exatamente o que Deus está dizendo para Israel. Quanto maior o espaço, quanto maior você se movimentar, quanto maior você pensar, oh glória, Adayatsuri, Rebadasergue Calabandorebassai. Diga para seu amigo, virada de mente. Diga, virada de chave, diga. É aqui. Deus está dizendo, amplie o lugar da tua tenda. Ele está dizendo, a metragem, o tamanho, a altura, a largura que você pensa. Oh, glória a Jesus. Vai ser o tamanho da sua vitória. É o ano de ser ampliado, é o ano de ser alargado, é o ano de multiplicação. Alarga. Uau. Diga comigo, alarga. Pastor, quem é responsável por alargar? É Deus ou nós? É quem? Então é você que tem que começar a se movimentar na proporção que você acredita. Amém ou não amém? Se movimente na proporção que você acredita. Depois, estenda bem as suas cortinas. Depois que estender as suas cortinas da sua habitação,
Não o impeça. Estique as suas cordas. Firme bem as suas estacas. Isso aqui é forte demais. Estenda bem as suas cortinas. Você já viu essas tendas de festa grandona que fica no meio da rua? Eu já montei uma dessa. Para a bicha ficar esticadinha, você tem que puxar assim, ó, puxar e esticar. Quando ele diz estenda as lonas e não impeça, ele está dizendo os limites quem vai estabelecer é você. Não pegou isso aqui não. Não é fulano que vai dizer, é você que vai determinar a proporção que você vai esticar. O tamanho que você vai ampliar é você. Não impeça, estique bem as suas cordas. Esticar bem as cordas aqui significa se movimentar para puxar. É Deus dizendo, eu estou esperando você se posicionar para mandar o que está para por vir. Só que só vai chegar na proporção que você acreditar. Se o lugar é grande, vai ser grande. Se a tua tenda é pequena, vai ser pequena. Pegou? Pegou aqui? Diga para seu amigo, é na proporção. Não adianta eu colocar 2 litros de água num copo que só cabe 400 ml. Eu tenho um reservatório para receber 400. Mas se eu tivesse com uma jarra de 2 litros, desceria 2 litros. Então a proposta de Deus aqui para Isaías, aqui para o povo tem algo grande chegando, está na hora de vocês se prepararem. Tem algo grande vindo, está na hora de vocês se movimentarem. Eu vim profetizar para quem chegou aqui acreditando no sobrenatural de Deus. Quando ele diz firma bem a sua estaca, é ele dizendo fixa bem as suas bases, fixa bem as suas estruturas, porque o versículo 3, olha o que ele vai dizer, sabe por quê? Olha o que vai acontecer, porque você se estenderá, transbordará para a direita e para a esquerda. Eu vou falar de novo, para a direita e para a esquerda. Olha para quem está do seu lado e diga, chegou a hora de transbordar. Aplauda ao Senhor. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Pelo amor de Deus, você que acredita nessa palavra, levanta a sua mão e comece a adorar aquele que vive. Tem abundância chegando, tem transbordar de Deus na sua vida. É o ano de ampliar, é o ano de avançar, é o ano de multiplicar. Eu encerro com esse versículo 3. A tua descendência vai tomar posse. Uau! De outras terras e repovoará cidades abandonadas. Gente, você tem noção do que é isso aqui? Olha o que Deus está dizendo. A tua movimentação aqui vai fazer com que os teus filhos avance na proporção que você está tomando. Porque ele diz, olha, você vai transbordar para a esquerda, para a direita. E por causa da tua movimentação aqui, a tua descendência, aqueles que ainda virão depois de ti, seus filhos, filhos dos seus filhos, vão crescer. Sabe o que significa tomar posse de outras terras? É conquistar territórios, é avançar em outras áreas. Naquilo que você não rompeu, teus filhos vão romper. Aí vou repetir isso aqui, vou falar de novo. Naquilo que você não rompeu, seus filhos vão romper. Naquilo que você não avançou, seus filhos vão avançar. Naquilo que você não conseguiu, seus filhos vão além do que você.
porque essa é a proposta. A descendência vai além, vai tomar território e repovoar cidades abandonadas, lugares que foram reprovados e que estão debaixo de uma reprovação e um diagnóstico de impossibilidade. É Deus dizendo: eles vão chegar e vão crescer aonde serem plantados para a glória de Deus. Então se coloque de pé, por favor, vai. Se coloque de pé, por favor, vai. O Ministério de Louvor vem me ajudar aqui. Oh glória. Haverá transbordar, haverá amplitude, haverá avanço. Diga: eu vou conquistar, eu vou avançar. Diga: eu vou viver a amplitude de Deus para a minha vida. Ministério de Louvor, canta uma música. Tem um tempo favorável de Deus chegando. Apóstolo Vanderlei, tem um tempo favorável chegando. Por muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que mereci, pois eu sei quem eu sou. Cante. E aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim. Diga isso: não é meu fim. Esse não é meu fim. Não, não, não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não